Agora nós vamos ver o desenvolvimento das artérias segmentares, que são ramificações da aorta dorsal. As aortas dorsais, elas emitem ramos, que são chamados de artérias segmentares ou intersegmentares. Então, a gente tem 3 artérias segmentares ou intersegmentares que partem, então, aqui da aorta dorsal. Primeiro ramo, então, é a artéria segmentar dorsal, que vai ali, sai da aorta dorsal e vai para a região mais dorsal, envolvendo aqui tubo neural, notocorda e somito. Assim que essa aorta intersegmentar dorsal chega na região próxima à epiderme, na região dorsal, ela se subdivide numa porção dorsal, que vai vascularizar tubo neural notocorda, e numa porção ventral, que vai vascularizar aqui a região da derme das costas, os somitos, e toda a região lateral e ventral do corpo. Então, é esse ramo, essa porção ventral da artéria segmentar dorsal, vai então invadir, crescer aqui para a região lateral e ventral do corpo para vascularizar. Além da artéria segmentar dorsal, lateralmente surgem as artérias segmentares laterais. Elas vão vascularizar o mesoderma intermediário que está aqui. E na região ventral tem as artérias segmentares ventrais que vão vascularizar aqui intestino primitivo, saco vitelino. Então, as artérias segmentares dorsais, na região cervical, né, elas vão partir das 2 aortas, porque na região cervical as aortas dorsais elas estão pareadas, ok? Então surgem inicialmente 7 artérias segmentares partindo da região cervical. Os 6 primeiros pares vão perder sua comunicação com a aorta dorsal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E vão continuar se comunicando com a 7ª aorta segmentar, que vai se comunicar, então, com as aortas dorsais. Então, todas essas artérias segmentares vão se fusionar e vão formar, então, as artérias vertebrais direita e esquerda. Essas artérias vertebrais, então, vão levar o sangue para a região da cabeça. Essas artérias, então, elas vão partir, né, da aorta dorsal, onde tem a 7ª intersegmentar, e daqui saem as 6 intersegmentares fusionadas para formar a artéria vertebral. Lembrando que a 7ª artéria intersegmentar, do lado direito, forma a parte distal da subclávia direita e do lado esquerdo forma toda a subclávia esquerda. Ou seja, partindo da aorta, temos a subclávia e da subclávia parte as artérias vertebrais. Então, as artérias vertebrais vão passar dos 2 lados das vértebras e lá na região cefálica elas vão se fusionar para formar a artéria basilar. E essa artéria basilar, então, vai até a base do crânio, onde vai formar aqui o que nós chamamos de polígono de Willis, da onde, então, vão partir várias ramificações que vão vascularizar externamente todo o encéfalo. As artérias segmentares dorsais da região torácica e abdominal vão se dividir naqueles 2 ramos que eu falei, o ramo ventral e o ramo dorsal. Então, tanto na região torácica quanto na abdominal, o ramo dorsal vai suprir a parede dorsal, tubo neural e seus derivados. E o ramo ventral, ele vai, então,
suprir a parede ventral do corpo até chegar vai suprir a parte lateral até chegar na região ventral, onde eles vão se fusionar, fazer anastomoses, né, na linha mediana, formando então na região torácica as artérias intercostais e na região abdominal as artérias abdominais. Tá? Então tá aqui, ó, o ramo ventral, ele vai entrar aqui na região lateral e ventral do embrião e vascularizar então toda a sua parede lateral e ventral. E o ramo dorsal vai vascularizar aqui tubo neural, notocorda, ok? As artérias segmentares ou intersegmentares laterais vão vascularizar, então, o mesodermo intermediário. Mesodermo intermediário, ele vai se diferenciar, dando origem ao sistema renal, né, os rins primitivos, e as gônadas, tá? Então, essas artérias, elas vão vascularizar os rins primitivos, como artérias mesonéfricas, as gônadas, as adrenais e o anel genital. E as artérias ventrais segmentares são chamadas de artérias vitelinas, porque elas vão ali em direção ao saco vitelino, certo? Então, lembrando que na terceira semana surgiu no mesodermo esplâncnico do saco vitelino as artérias vitelinas extraembrionárias, certo? Agora eu vou formar as artérias vitelinas intraembrionárias. Então, partindo aqui das aortas dorsais, a gente tem os ramos ventrais que se anastomosam aqui, formando um plexo arterial vitelino. Depois elas se juntam para formar as artérias vitelinas que vão se fusionar com as artérias vitelinas extraembrionárias, certo? Então, vão formar aqui, ó, as artérias vitelinas direita e esquerda, que vão passar pelo cordão umbilical e chegar até as artérias, o plexo, né, arterial extraembrionário, tá? Porém, o saco vitelino, ele não vai permanecer durante toda a embriologia. Então, esse saco vitelino, ele vai degenerar. Quando isso acontece, esse plexo extraembrionário degenera, as artérias, né, vão degenerar também, e desse plexo arterial intraembrionário vão sobrar 3 artérias que vão vascularizar todo o tubo digestivo do adulto, que são as artérias celíacas, mesentérica cranial e mesentérica caudal. Inclusive, essas artérias, elas são importantes para poder dividir embriologicamente o tubo digestivo primitivo. A gente divide em intestino anterior, toda a parte do tubo digestivo que está revestido, que está vascularizado pela artéria celíaca, intestino médio, que está vascularizado pela mesentérica cranial, e intestino posterior, que está vascularizado pela mesentérica caudal, certo? E durante a embriologia, não são essas 2 artérias vitelinas que vão permanecer ativas, né? Na verdade, quando o saco vitelino degenera e o estômago se desenvolve, a artéria vitelina esquerda também degenera. Então, vai sobrar apenas a artéria vitelina direita durante a embriologia. E, por último, temos as artérias umbilicais, que se formam a partir de um par mais caudal de artérias segmentares dorsais da aorta. Então, a gente viu que as artérias segmentares dorsais, elas iam vascularizar, né? Elas tinham um ramo dorsal e um ramo ventral. E o ramo dorsal ia vascularizar ali o tubo neural e o ramo ventral, a região torácica e lombar, ia formar as artérias torácicas e as artérias lombares. Mas na região mais sacral,
né, essas artérias, direita e esquerda, vão formar as artérias umbilicais, que vão, então, sair dos dois lados da bexiga e entrar no cordão umbilical, onde vão chegar até a placenta, tá? Então, essas artérias umbilicais direita e esquerda, elas vão ser importantes para fazer a comunicação do sangue, né, entre a placenta e o embrião. Após o nascimento, com a segmentação do cordão umbilical, né, com a retirada desse cordão umbilical pela mãe, essa parte distal das artérias umbilicais vai se degenerar e formar o ligamento redondo da bexiga, direito e esquerdo. E a parte proximal vai permanecer formando as artérias vesicais superiores, que vão se comunicar com as artérias ilíacas internas.